Então vamos lá, pessoal, iniciar já o conteúdo do segundo bimestre, que é a segunda lei de Mendel, tá? Vocês já conhecem a primeira lei, e lá na primeira lei o Mendel trabalhava com uma característica só, como por exemplo, cor da semente, forma da semente, enfim, só uma característica, um parzinho de genes só. Na segunda lei, ele começa a trabalhar com mais de um par de gene. Então, eu vou trabalhar com a característica cor e forma da semente ao mesmo tempo, né? Então, eu vou trabalhar com dois pares de genes juntos. Posso trabalhar com dois, com três, assim sucessivamente, tá? A segunda lei de Mendel também é chamada de lei da segregação independente ou de hibridismo. Essa lei da segregação independente é porque vocês vão ver que cada par de genes tem uma segregação para formar os seus gametas independente um do outro. Tá? Por isso que é a lei da segregação independente. E de hibridismo, porque é a partir de dois pares de genes, né? Cada par de gene determina pelo menos uma característica. Tem características que precisam de vários pares de genes para serem determinadas, mas a gente está trabalhando com uma coisa simples agora ainda, tá? O enunciado da segunda lei de Mendel é assim, ó. Num cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um deles separam-se ou segregam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Na prática, isso quer dizer que... Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso quer dizer que agora ele vai trabalhar com essa ervilha aqui, ó, que ela é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, tem dois pares de genes, e com essa outra ervilha que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, dois pares de genes, as mesmas características, os mesmos pares, o par V e o par R, par V e par R, tá? Vamos ver, assim como a primeira lei tinha uma proporção fixa, a segunda lei também tem. A proporção fenotípica da segunda lei é 9, 3, 3, 1. Vamos entender o porquê disso daqui, ó. Então, eu peguei aqui o mesmo esquema do livro de vocês. O Mendel pegou na geração parental uma ervilha amarela lisa pura, então ela era homozigótica, ela era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E pegou uma semente verde rugosa, obviamente as duas características recessivas, então ela também vai ser totalmente homozigótica, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Qual é o gameta que esse indivíduo aqui vai produzir para mandar para o seu cruzamento? Ele vai mandar um gene de cada par. Para o par V, ele só tem Vzão, então mandou o Vzão. Para o par R, ele só tem Rzão. Então, os gametas dessa ervilha amarela lisa pura, todos eles vão sair com o Vzão e o Rzão, está aqui. Enquanto a semente verde rugosa, que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ela só tem para o par V, Vzinho para mandar, tá aqui. E para o par R, Rzinho para mandar. Então, todos os gametas que saírem da ervilha verde rugosa vão possuir os dois genes recessivos Vzinho e Rzinho. Juntou esses dois gametas, a F1, que nasceu desse cruzamento, tanto dessa planta quanto dessa planta, todas elas nasceram Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. É o que nós chamamos de duplo heterozigoto, porque os dois pares são heterozigotos, certo? Aí sumiu a característica verde e a característica rugosa. As duas características recessivas estão ausentes nessa geração. O que o Mendel fez? Deixou ela fazer a autofecundação, ela cruzar com ela mesma, e aí analisou os resultados. Aí é que vem a questão agora, porque o indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vai liberar quais gametas? Ele tem que combinar esse gameta com esse gameta não, gene, né? Esse gene com esse gene com esse e esse gene com esse. Aqui eu já gosto de usar o chuveirinho para saber quais são os gametas, tá? Então tá aqui, ó, o gameta
Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Como é uma autofecundação, do outro lado são os mesmos gametas. Jogou isso no quadro de Punnett e juntou tudo. O que ele percebeu? Que a proporção genotípica ficou o seguinte, ó, 9 indivíduos com um Vzão e um Rzão, 3 indivíduos com um Vzão e 2 Rzinhos, 3 indivíduos com 2 Vzinho e 1 Rzão e um indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Se eu for colocar certinho, né, quantos saíram com cada tipo de genótipo, com os genótipos possíveis, vocês vão ver que vai dar diferença dessa proporção aqui que o livro está falando, porque ele está colocando uma proporção simplificada. Tá? Mas a gente, na segunda lei, quase não trabalha proporção genotípica, porque fica muito mais complexo. Nós trabalhamos sempre a proporção fenotípica, que vai obedecer o padrão de 9 com características homozigótica, né? Duplo homozigoto dominante, 3 indivíduos que têm uma característica dominante e uma recessiva, mais 3 indivíduos com uma característica recessiva e a outra dominante, e apenas um indivíduo com as duas características recessivas, tá? Proporção fenotípica, 9, 3, 3, 1, tá? Quem são esses 9 aqui? Elas são 9 amarelas lisas. Quem é esses 3 aqui? 3 amarela rugosa. E esse 3 aqui? 3 verde lisa e uma verde rugosa. Lembrando que as características dominantes são quais? Amarela e lisa, tá? E as características recessivas? Verde e rugosa, beleza? Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó, tá? Cor da semente, Vzão, amarela, Vzinho é verde, Rzão é lisa e Rzinho é rugosa, tá? Existem algumas questões que trabalham muita quantidade de gametas, quantos gametas e tal. Aí tem uns macetezinhos, por exemplo, eu gosto de fazer, de usar só a fórmula 2 elevado a n. E o n representa a quantidade de pares heterozigotos daquele genótipo. Por exemplo, aqui, ó, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho, Fzão, Fzão. Então, eu tenho um genótipo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de genes diferentes. Mas quantos pares tem o heterozigótico? 0. Então, quantos gametas vão formar? Um só. Que gameta é esse? Azão, Bzinho, Czinho, Dzão, Ezinho e Fzão. Todos os gametas que essa planta liberar vão ser assim, ó. 2 elevado a 0 é 1. Vocês sabem, né? Que todo número elevado a 0 é 1. Vamos ver aqui, ó. Quantos pares tem heterozigotos? Aqui não é, aqui não é, aqui não, aqui é, tá? Heterozigoto. Homozigoto e homozigoto. Então, esse genótipo aqui, com esses 6 pares de genes, só um é heterozigoto. Então, eu faço aqui, deixa eu colocar aqui, ó, 2 elevado a 1, o resultado é 2, né? Então, ela tem duas possibilidades de gameta, Azinho, Bzão, Czão, Dzão, Ezão e Fzinho. Qual que vai ser outro gameta? Vai mudar só aqui no par D. Azinho, Bzão, Czão, Dzinho, Ezão e Fzinho. Esses são os dois gametas possíveis, né? Só para deixar organizadinho aqui, 2 elevado a 0. E agora aqui nesse genótipo aqui, ó, quantos pares de genes são heterozigóticos? Esse não é, esse daqui é,
esse é, não, esse é, não. Então, agora são 3 pares heterozigóticos. A fórmula vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 são 8, né? Então, vai ter 8 gametas diferentes. Eu, obviamente, não vou fazer esses 8 gametas aqui para vocês, porque eu estou escrevendo com dificuldade aqui com o mouse, né? E aqui eu tenho os 6 pares, ó, todos os pares desse genótipo são heterozigóticos, todos. Então, aqui a fórmula vai ser 2 elevado a 6. Quantos gametas que dá? 64. 64 gametas, certo? Aí aqui, ó, tem essas formulazinhas. Para saber o número de gametas, 2 elevado a n, né? Para saber o número de fenótipos diferentes, 2 elevado a n. Para saber o número de genótipos diferentes, na F2 é 3 elevado a n. E n é sempre o número de pares heterozigóticos. E para saber o número de indivíduos diferentes, é 4 elevado a n. Isso na F2. Pode aplicar essas fórmulas que sempre dá certo. E existem questões que dão lá um genótipo enorme, tipo esse ou esse daqui, e pergunta quantos gametas, né? Você vai fazer isso manual para saber quais são os gametas? Não, você vai aplicar na fórmula para ganhar tempo. Aqui de novo, ó, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3 pares heterozigóticos, 2 elevado a n, né? 2 elevado a 3. Aqui também, né? 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vai ser igual a 64 filhos. Então, eu sei que esse cruzamento aqui vão gerar 64 indivíduos, tá? Usando isso daqui, pela determinação do número de gametas. Por que que eu faço isso? Por exemplo, vou fazer um mais simples aqui. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho versus Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Quantos gametas saem daqui? 4. Como é que eu sei 4? Que é 2 elevado a 2, não é 4? Versus 2 elevado a 2. Qual que vai ser a quantidade? 16 indivíduos. Tenho como provar isso para vocês? Tenho. Vamos voltar aqui naquele esqueminha, ó. 4 gametas desse lado, 4 gametas desse lado. 4 vezes 4, 16. Aqui tem 16 indivíduos, ó. 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá 16. Né? A matemática nunca nos deixa na mão. E aí, pessoal, essa aula aqui está sendo para repor não, está sendo a aula que é para ficar no lugar desse recesso desse feriado, segunda e terça. Aí eu vou deixar esses exercícios aqui, acho que 6 exercícios só. Exercício 1, tá? Facinho de fazer. Exercício 2. Exercício 3. 4. 5 e o 6. Façam, resolvam esses exercícios no caderno, que na sala de aula eu vou corrigir eles com vocês, tá? No nosso próximo encontro. Lembrando que isso aqui já é conteúdo do segundo bimestre. Ah, professora, como que eu vou pegar esses slides aí, esses exercícios, se a senhora está fazendo vídeo nos slides? Só dá um pause, né? Dá um pause, faz o exercício no caderno, né? Quiser copiar, quiser fazer do jeito que você quiser, mas tentem resolver esses exercícios para a gente poder conseguir avançar no nosso conteúdo, tá? Então, esse restinho do tempo que tem da aula, vocês vão resolver esses exercícios de vocês no caderno para a gente corrigir na sala de aula no quadro, tá, gente? Não vou dar visto, não vou penalizar se vocês não fizerem, mas vocês precisam fazer para entender o conteúdo e a gente continuar dando andamento no nosso conteúdo. E eu quero entrar
uns assuntos bem legais agora, que é herança e sexo e a herança dos grupos sanguíneos. E se vocês não souberem fazer os cruzamentos, vocês não vão conseguir compreender esses conteúdos que nós temos para frente, tá? Então é isso, pessoal. Tchau. Façam os exercícios no caderno.